Boa noite, igreja. Bom ver vocês aqui nesta noite para mais um tema abençoado da Palavra de Deus. Ele tem falado conosco nesses dias e eu gostaria de agradecer a Deus porque Ele tem feito nas nossas vidas, na vida de cada um aqui, eu tenho certeza, aquilo que só Ele pode fazer. A gente pode vir aqui, ouvir mensagens, podemos estudar, podemos fazer a nossa parte, mas aquilo que é impossível para nós, Deus pode realizar, porque Ele é o Deus do impossível. Amém? E hoje nós temos mais um tema muito especial, que é hora de viver sem ansiedade. Sem ansiedade. Será que existe alguma pessoa aqui que nunca sentiu ansiedade? Não tem. Eu acho que esse é um sentimento que cada vez mais as pessoas vêm sentindo e não tem mais idade. No nosso tempo, quando a gente era criança, a gente era mais tranquilo, né? Pelo menos assim, eu penso que na minha infância era bem tranquilo, mas hoje até as crianças, ainda bem pequenininhas, elas têm sofrido com ansiedade. Isso é muito sério e é muito triste, porque cada vez mais o mundo pressiona a gente para um lugar onde a gente acha que não é capaz de enfrentar e a gente sofre com isso. Mas o que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento de apreensão, medo ou preocupação, frequentemente acompanhado de tensão física, que pode surgir em situações de incerteza, perigo ou em resposta a situações desafiadoras ou ameaçadoras. É uma emoção, e assim como a gente viu a culpa, né, que a culpa pode ser boa quando é uma coisa saudável, quando vem para nos ensinar uma lição, a ansiedade, ela também é uma emoção que foi feita para ser boa. Sabe por quê? Porque quando você sente ansiedade, você se prepara para alguma coisa que está para acontecer. Você se prepara para não chegar lá desprevenido. Se você não sentisse ansiedade, as coisas iam acontecer na sua vida, desafios iam chegar e você não ia estar preparado. Você ia ali, né, se embananar, se embolar. Como eu aqui. Eu fico ansiosa quando tenho que trazer a mensagem. Isso faz com que eu me prepare, com que eu estude. Se eu não ficasse, eu ia chegar aqui e ia falando, talvez não ia fazer sentido. Então ela é feita para trazer algo benéfico. Só que muitas vezes ela se estende por muito e muito tempo. Ela é muito mais forte do que deveria. Traz um sofrimento, inclusive um sofrimento psíquico. Um sofrimento que é um sofrimento da nossa mente. Porque a gente começa a imaginar coisas que fogem totalmente da realidade. E é muito difícil lidar com isso. Muitas pessoas, elas têm inúmeros compromissos. Ó, está escrito ali, você já refletiu sobre a quantidade de atividades que realiza em 24 horas? Sente que o tempo é suficiente ou precisaria de mais? O que vocês sentem no dia a dia? Vocês acham que o dia, 24 horas, dá para você fazer tudo que você tem que fazer? Ou sempre fica um monte de coisa que você não fez? Comigo, sempre fica um monte de coisa que eu não fiz. Eu me programo às vezes, né? Eu tenho TDAH, então eu tenho que fazer aquela lista ali todinha, só que eu nunca consigo completar aquela lista. Porque a ansiedade, ela também traz, sabe o quê? Procrastinação. Você sabe que você tem que fazer a coisa, você está ansioso para fazer a coisa, pensa um monte de coisa, só que você pensa tanto, que não faz. Que não faz, parece que aquilo trava a gente. E o dia, às vezes, parece que 24 horas é pouco. Eu já passei por isso, por situações, principalmente no trabalho, que eu falei assim, meu Senhor, eu tinha tanta coisa para fazer e eu não fiz. E tem dias que parece que eu fico agarrada em uma coisa e aquela coisa não surge, não flui. Mais alguém se identifica? Eu também não tô conta. Pois é assim que acontece. E a gente pode aprender na palavra de Deus uma lição valiosa com duas irmãs, Marta e Maria. Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos abrir em Lucas 10,
38 a 42. Todos abriram? Antes de ler, nós vamos fazer uma oração mais uma vez. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de livremente abrir a tua palavra e poder aprender com ela, Deus. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui na tua casa nesse momento propício para a aprendizagem. Esteja falando conosco através do teu Espírito Santo, Deus. Que eu seja só um canal de transmissão, só um instrumento em tuas mãos, Pai. Que eu não fale de mim mesmo, mas que o Senhor possa falar a essa igreja e também ao meu coração nesta noite, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Pode passar. Essa era uma família que era uma família muito querida de Jesus, muito amada de Jesus. E eu falo isso porque na Bíblia aparecem 3 momentos em que Jesus estava com essa família. A família era composta por 3 irmãos: Marta, a irmã mais velha, Maria e Lázaro. E quais são os 3 momentos que a gente encontra na palavra que Jesus esteve com eles? O primeiro é esse que nós estamos lendo, que é essa visita, né, que Jesus fez ali para se hospedar na casa deles. O segundo momento é a ressurreição de Lázaro. Todos conhecem também, né? Essa história é uma história muito conhecida. E o terceiro momento é a ceia, onde Maria ungiu os pés de Jesus com um perfume caro. Lembra que até um dos discípulos falou assim: gente, que desperdício. Mas na verdade, né, ela estava fazendo ali algo lindo e maravilhoso ao ungir os pés de Jesus. E aí, a personagem que a gente vai falar primeiro é Marta. Marta, como eu falei, era a irmã mais velha. E a palavra diz aqui, se vocês prestarem atenção, que Jesus hospedou-se na casa de Marta. Então, nos dá a entender que ela era a dona da casa, ela era responsável pela casa. Ela era a pessoa que administrava, que tomava as decisões daquela casa ali. E, normalmente, quando a gente ouve uma mensagem de Marta e Maria, a gente ouve as pessoas já, sabe, acusando Marta, né, que Marta não deu ali atenção para Jesus e tudo mais. Mas Marta, ela estava fazendo algo que eu e você fazemos todos os dias, que é tentando oferecer o melhor para aqueles que estão ao nosso redor. E ela recebeu Jesus não por obrigação ou querendo alguma coisa em troca. Ela recebeu Jesus na casa dela por prazer, porque ela amava Jesus. Marta amava Jesus. E por ela amar Jesus, ela queria que tudo estivesse perfeito. Ela queria que tudo estivesse impecável. Já aconteceu com vocês, principalmente aqui as mulheres hoje, né? Quando a gente vai receber visita em casa, a gente quer fazer o quê? Às vezes a casa está toda bagunçada, né? Mas a gente quer dar uma ajeitada porque a gente quer que a pessoa, né, sinta-se bem na nossa casa, tenha uma melhor impressão da gente, principalmente quando a gente é perfeccionista. Aí que o negócio fica difícil mesmo, porque se tem uma coisa fora do lugar que te causa um incômodo, chega a te trazer um sofrimento. Coisa difícil é quando chega alguém na sua casa sem avisar e tá tudo bagunçado. A gente se sente até o quê? Constrangido. Por quê? Porque a gente quer receber tão bem aquela pessoa, que aquela pessoa chegue no melhor lugar.
E eu acredito que Marta era uma pessoa assim. Ela era uma pessoa extremamente exigente com ela mesma e também com as pessoas ao seu redor. E pensa comigo, chegaram Jesus e mais pelo menos 12 discípulos. Então 13 pessoas, já pensou 13 pessoas chegando na sua casa? Chegando na sua casa depois de uma viagem, cansados, provavelmente famintos, e pode ser que tinha até mais pessoas, e nós estamos falando de uma época que não tinha, gente, não tinha geladeira, airfry, não tinha comida congelada, você, vou ali, compro ali uma comida, boto aqui no micro-ondas, não existia nada disso, nem água encanada não tinha. Você imagina o trabalho que era para servir todas aquelas pessoas ali. E aí, eu acredito que todos chamaram, que todos ali estavam juntos, mas que Marta chamou todo mundo para ajudar de alguma forma, né? Pega aqui, faz isso, faz aquilo outro, e ficou ali tentando fazer o melhor. Ela queria oferecer o melhor para Jesus, né? Já Maria, as pessoas acham que Maria, Maria não estava fazendo nada. Mas Maria, ela também tinha suas atividades. Só que Maria, ela teve uma visão mais clara das coisas. Ela falou assim, eu vou receber Jesus na minha casa e eu não vou dar toda a atenção, não vou sentar para ouvir os ensinos dele. Não, eu vou sentar aqui quietinha. E ela sentou aos pés de Jesus, que nessa época não era comum as mulheres sentarem junto com os homens. Muito mais aos pés, assim, tão perto, sentar pertinho ali de Jesus. Mas ela estava dentro da casa dela, ela sabia que Jesus dava a ela essa liberdade. Então ela estava à vontade ali, ela sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo a mensagem, os ensinamentos. E lá no versículo 39 diz assim: Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. Estava cheia de coisas para fazer. E sabe o que aconteceu? Por ela estar cheia de coisas para fazer, para receber Jesus, porque ela queria receber bem Jesus, porque ela amava Jesus, ela perdeu o principal, que era a presença de Jesus. Sabe? Isso acontece com a gente também. Às vezes a gente está tão atarefado no nosso dia a dia, nós estamos perdidos em tantas tarefas, e algumas criadas por nós mesmos. Assim como talvez as tarefas que Marta estava ali cuidando, era coisa que ela mesma tinha, que não tinha necessidade, que não precisava, que era coisas a mais, né? Porque a gente sabe que Jesus, ele é simples, não é? Jesus era simples, e ele é simples. Deus é simples. A gente procura nas coisas extraordinárias, mas Deus, ele está no simples. Então, às vezes, as coisas que a gente coloca na nossa mente, aquela ansiedade de fazer tudo perfeito, aquela ansiedade de fazer o melhor, nos traz um fardo tão pesado, tantas tarefas, e apesar de que ela estava bem intencionada, porque a intenção dela era a melhor, ela perdeu aquilo ali que era o essencial, aquilo que era imperdível. Ela perdeu. Eu imagino que enquanto Maria estava ali ouvindo, ela ouviu um monte de coisas que Marta não ouviu, né? Até chegar no momento de Marta ali se irritar, até mesmo se irritar com a postura de Jesus, ela perdeu muitas coisas, muitos ensinamentos. Tem uma história, é um conto antigo, que diz o seguinte, que uma mulher estava andando sem rumo com o seu bebê no colo, com o seu filhinho no colo. E aí ela estava andando, daqui a pouco ela chegou numa caverna. Ela chegou em frente de uma caverna e ela ouviu uma voz. E a voz dizia assim, entre e pegue tudo o que você quiser. Ela ficou curiosa e ela entrou naquela caverna. E dentro daquela caverna tinha um monte de ouro, de pedras preciosas. E aquela mulher, que era uma mulher muito humilde, muito simples, ela falou assim, nossa, que maravilha! Agora eu vou ficar rica, eu vou poder dar o melhor para o meu filhinho. Nossa,
E a voz dizia assim: você poderá levar somente aquilo que você conseguir carregar. Tudo que você conseguir carregar é seu. Mas daqui a pouco o tempo vai acabar. Seja rápida. E ela começou. Botou a criancinha no colo e pegou. E foi pegando. E a voz disse assim: faltam apenas 3 minutos. E a porta irá se fechar. Pegue tudo o que precisa. Pegue o que é mais importante. E ela foi pegando. Daqui a pouquinho a porta começou a se fechar. Ela pegou, saiu correndo, saiu da caverna com aquele monte de dinheiro, com aquele monte de coisa nas mãos. E a porta se fechou. E o bebezinho ficou dentro da caverna. O dinheiro logo acabou. Mas o sofrimento e a decepção de estar sem o seu filho durou para sempre na vida daquela mulher. Quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente faz a mesma coisa. E hoje, mais ainda, eu sei que tem pessoas, né, que trabalham ali em casa, e casa sempre tem muito serviço, a pia sempre tem muita vasilha, tudo, sempre tem muita coisa, nunca acaba o serviço de casa. E tem mulheres também, mulheres e homens que trabalham também fora. E às vezes fazem isso para quê? Para poder dar uma vida melhor para os seus filhos. Mas o que está acontecendo enquanto isso? O tempo está passando. O tempo está passando, e vai passando, e passa mais um ano, e aí você fala assim: esse ano eu vou ganhar dinheiro, esse ano eu vou conquistar tal coisa, esse ano eu vou comprar uma casa, esse ano eu vou conquistar meu carrinho, e vai, e trabalhando. E o tempo passou, e a vida passou junto, e nós ficamos aí sem o principal, sem aquilo que é mais precioso, que é a presença daqueles que nós amamos. Qual é a sua prioridade? Queremos oferecer o melhor para os nossos amados. Por isso trabalhamos bastante, mas acabamos nos privando da convivência com eles. Qual é a sua prioridade? Tem muitas pessoas que têm 3 coisas como prioridade, assim. Sempre é uma dessas coisas, né? Tem gente que tem como prioridade o trabalho. Eu quero me profissionalizar cada vez mais, eu quero que esse ano meu patrão me reconheça, quero ganhar um pouquinho mais, quero conquistar isso, quero conquistar aquilo. Tem gente que a prioridade é o trabalho. Outras pessoas, a prioridade é a família. E tem aqueles que a prioridade é a saúde. Chegam a ficar até meio que obcecados com a saúde, né? Com o cuidado do corpo, por estar sempre bem, cuidar da saúde é bom. Ter trabalho é bom. Cuidar da família é bom. Qual é hoje a sua prioridade? O que está no centro da sua mente aí que você todo dia pensa, e aquilo ocupa a maior parte do seu dia? Para Marta, naquele momento, a prioridade era ter tudo pronto. Mas a gente corre o risco de, nessa correria, nessa ansiedade, nessas coisas que a vida vem nos sufocando, a gente corre o risco de perceber que o tempo passou e nada valeu a pena. Eu gostaria que alguém abrisse Eclesiastes 2:11. Eclesiastes 2:11. Quem abrir, pode fazer a leitura pra gente, por favor. Isso, Eclesiastes 2:11. Considerei vossas obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correi atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha só, tá vendo? A gente vai ficar se preocupando tanto até quando? E quando eu falo isso, eu não estou falando para a gente negligenciar o que a gente tem que fazer. Tem coisas que a gente tem que fazer mesmo. Tem coisas que são da nossa responsabilidade. Mas Jesus ele está nos chamando aqui para ser equilibrados. Para saber aquilo que é prioridade, aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial, que não pode ser deixado de lado. Pode passar. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço?
Diz-lhe que me ajude, lá no verso 40. Essa é a nossa pergunta. A gente já ouviu durante essa semana, já ouviu, né, que os discípulos lá no barco perguntaram o quê? Senhor, não te importas? Nós vamos morrer. Não foi isso que eles falaram? E agora Marta, já em tom de censura, diz assim: Jesus, Senhor, mestre, não te importas? Senhor, e essa é a nossa pergunta também. A gente passa por situações e a gente às vezes fala assim: Senhor, eu estou sofrendo tanto. Senhor, está tão difícil. O Senhor não se importa? Não vai fazer nada? Não vai me ajudar aqui nessa situação? E essa foi a pergunta de censura de Marta. E quando a gente está ansioso, quando a gente está cheio de coisa na cabeça, distraído, atarefado, a gente começa a ter uma distorção da realidade. E é isso que estava acontecendo. Ela estava tendo uma distorção da realidade. Ela estava pensando de uma forma totalmente equivocada. E aí nós vamos encontrar dois equívocos. O primeiro equívoco, pode passar, Marta pensava que Jesus não se importava com ela. Ah, Marta. Marta chegou a questionar o amor de Jesus. Porque parece, né, que quando a gente não sente o cuidado de Deus, parece que Ele não nos ama tanto assim. Mas isso é um grande equívoco. Um grande equívoco. E nós podemos ver isso lá em João 15:13, que diz o quê? Ninguém, vamos ler comigo? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Tem outro verso também que eu gostaria que a gente lesse, que está lá em Efésios. Vou pedir para os irmãos lerem, alguém lê para mim, Efésios 3, 18 a 19. Efésios 3, 18 a 19. Quem pode ler para a gente? A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Até? Isso, até o 19. Então, o amor de Deus, ele tem uma altura, largura, comprimento. Ele é gigante, ele é enorme. Outro verso lá em Isaías 49:15 vai dizer o seguinte: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Não se esquece. Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Esse é o grande amor de Jesus. E Jesus amava Marta intensamente. Pode passar. O outro equívoco é o seguinte: Maria, segundo equívoco, Marta queria que Jesus atendesse aos seus desejos. O que é aquilo ali? Uma lâmpada do gênio da lâmpada, né? Jesus, o senhor não vai fazer nada, não? Manda que ela venha me ajudar. Ela estava querendo mandar em Jesus, olha só. O que é a ansiedade, o que é a preocupação, o que é a vida atordoada faz a gente fazer? A gente querer ensinar Deus como agir. Muitas vezes a gente não quer ensinar Deus como agir. Senhor, o senhor não está vendo que está acontecendo isso não? Faz alguma coisa, Senhor. Essa pessoa não pode continuar fazendo isso. Dá um fim nisso, resolve isso. E a gente quer mandar em Deus, né? A gente acha que Jesus é o nosso gênio da lâmpada, assim que a gente trata ele às vezes, né? Porém, olha o que vem dizendo nesse versículo maravilhoso. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Lá em Filipenses 4:19. Jesus, ele faz aquilo que nós precisamos, não é aquilo que nós queremos. Sabe, Deus, ele faz tudo aquilo que é melhor para nós, mas ele não vai ficar atendendo os nossos caprichos, os nossos desejos, não é verdade? Porque a visão de Deus, ela é infinitamente mais ampla que a nossa. Ele sabe que se ele fizer os nossos desejos, às vezes lá na frente já vai acontecer o que com a gente? A gente vai se lascar, sabia? Mas se ele fizer aquilo que ele sabe que é melhor para a gente, nós vamos ser abençoados.
E aí a gente fica querendo que Deus faça aquilo que a gente quer. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas bênçãos você já recebeu que você nem mesmo pediu? Não é verdade? Às vezes a gente recebe bênçãos que a gente nem pediu, mas Ele nos dá. Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus abençoador e faz por nós muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Eu quero que você, seja homem ou mulher, agora leia essa frase comigo, porém, em vez de Marta, nós vamos colocar o nosso nome, tá bom? Vamos lá, quando eu contar 3, hein? 1, 2, 3. Laís, Laís, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Não é assim, gente? Vamos pensar na nossa vida um pouquinho? Será que a gente não está deixando o essencial passar? Será que a gente não está deixando aquilo que é mais precioso, que está bem diante de nós, escapar pelas nossas mãos por causa de tantas tarefas? Eu ouvi uma frase essa semana que dizia assim: Satanás, ele não quer te destruir, ele quer te distrair. E tem uma versão que fala que Marta estava distraída. Porque quando a gente está distraído, a gente não está com foco naquilo que a gente precisa estar. Não é verdade? Isso é muito perigoso. Pode passar. Ansiedade e fadiga. Segundo o relatório mais recente sobre a saúde mental no mundo, 970 milhões de pessoas apresentam sofrimento psíquico e 31% delas sofrem de transtornos de ansiedade. Pode passar. Olha os transtornos de ansiedade, o que eles vão impactar? Eles vão impactar os pensamentos, que se tornam equivocados e deturpados, assim como estava Marta. Ela estava enxergando o mundinho dela, ela não estava enxergando a realidade das coisas. As emoções, elas são impactadas, elas se tornam mais intensas, mais instáveis, a gente se torna, às vezes, agressivo nas nossas palavras, a gente faz coisas impensadas, a gente age de forma errada. Outra coisa, o nosso corpo também sente quando a gente está ansioso. Como foi falado no início, a gente sente sintomas físicos, né? O que acontece com a gente também? Mais uma coisa, os nossos comportamentos. A gente tem esquecimento, irritabilidade, inquietação, nervosismo e queixas de dores frequentes, sem um motivo aparente, passam a ser frequentes. Alguém já sentiu isso aqui? Alguém tem sentido isso? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. O tempo está passando e a gente não está conseguindo observar aquilo que realmente importa. E se você se identifica com algum desses sinais, procure ajuda. Procure ajuda profissional. Seja através dos exercícios físicos, seja através de uma conversa com um psicólogo. A gente não pode ficar também guardando isso. Porque às vezes quando a gente compartilha, a gente consegue ter uma visão que a gente não tinha antes. E a nossa mente, ela para de ficar criando histórias. Sabe? Quando a mente da gente cria histórias, e o inimigo adora isso. Enquanto você está criando histórias na sua cabeça, a história real que precisa acontecer, você está deixando a desejar. O corpo é o templo do Espírito Santo. E isso inclui também a nossa mente. Nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. Nós precisamos cuidar bem da nossa mente. Jesus, ele chamou a atenção de Marta. E quem sabe Deus não está usando também essa mensagem para chamar a sua atenção sobre o que tem acontecido na sua vida. Mas ele também deu a solução. Ele diz assim, contudo, apenas uma coisa é necessária. E sabe quem é essa coisa? Ele mesmo já falou, apenas uma coisa é necessária. Ele estava lá, pertinho dela, o tempo todo. E ela não estava percebendo, ela não estava aproveitando. Ele fala, eu sou aquilo que é necessário. Jesus é o que é necessário. Ele traz uma mensagem clara e oportuna. E ele diz também hoje pra gente, ei, desacelera. Um dia de cada vez. Calma. Não é para você deixar tudo bagunçado, porque às vezes a gente pensa assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer. A gente fica doido, fica com a mente atordoada.
Não é para você deixar as coisas, mas ei, qual é a sua prioridade? Esteja em mim, aproveite a minha presença, aproveite a presença dos seus filhos, eles estão crescendo e o tempo não volta. Aproveite o seu cônjuge, aproveite a sua família, curta as pessoas que estão ao seu redor, os seus amigos. Ei, larga o celular, chega de ficar rolando tela, você só está procrastinando. Será que Deus também não está chamando a nossa atenção nessa noite? A gente não precisa ser nenhum super-homem, nenhuma super-mulher. A gente também não precisa abraçar o mundo. Olha o que diz Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus quer que nós sejamos pessoas equilibradas. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ela também tinha suas atividades, mas ela soube apreciar a presença de Jesus. E Jesus tem para nós uma promessa divina, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pode parecer loucura dedicar um sábado inteiro a estar na presença do Senhor, a estar descansando, mas é ainda mais louco você começar cada dia sem pedir pela presença de Jesus na sua vida, sem priorizar aquilo que é mais importante, que é a presença do Senhor pertinho de você. É só por meio de um relacionamento diário com Deus que passamos a compartilhar todos os nossos problemas com Ele. Embora nós sejamos pessoas proativas, que gostamos de resolver as coisas, que gostamos de ser úteis para a sociedade, para a nossa família, na nossa casa, isso não é errado, não é pecado você fazer as coisas e querer fazer bem feito. Não é errado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: dê atenção e priorize aquilo que é valioso, aquilo que é mais importante. Olha o que diz o texto. Existe vasto campo para as marcas, com seu zelo no culto ativo. Sentem-se elas primeiro, porém, com Maria, aos pés de Jesus. Sejam a diligência, prontidão e energia santificadas pela graça de Cristo. Então a vida será uma invencível força para o bem. Vamos sentar do ladinho de Maria, aos pés de Jesus? Depois que a gente ouvir Jesus, a gente vai lá cear, fazer o que a gente tem que fazer, mas vamos primeiro sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo. Se você está enfrentando alguma luta que tem tirado o seu sono, eu tenho algo para dizer para você. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. O próprio Deus lutará por você. Tão somente acalme-se. Amém?